Uma mulher submissa, bela, recatada e do lar. É um papel biológico e natural das mulheres? Ou será que é uma ideia construída por homens e mantida por homens ao longo dos séculos? As ideias de masculino e feminino que a gente tem como natural atualmente, pelo menos no Ocidente, remontam desde a Grécia Antiga. E não por acaso ela contaminou a visão não só de homens, mas também de mulheres ao longo da história. Por exemplo, como em Aristóteles, que dizia o seguinte: em qualquer tipo de animal, a fêmea sempre é mais fraca, mais maliciosa, menos simples, mais impulsiva e mais atenta a ajudar os jovens. Em verdade, isso já foi construído na própria Grécia Antiga, de que a mulher deveria cuidar da casa. O deus Apolo, que era o deus da racionalidade, presidia, reinava sobre o masculino e não sobre o feminino, ou seja, toda uma construção de imaginário, de ideias e de práticas, porque isso se materializava na mulher cuidadora em casa, que fizeram que a mulher tivesse esse papel. Entretanto, nós tivemos experiências como a Ilha de Lesbos, e o nome deve lembrar alguma coisa para vocês, de amazonas e guerreiras e sociedades de linhas matriarcais, inclusive na Grécia Antiga, mostrando que essa construção era uma construção milenar de colocação de ideias e de afetos, colocando a mulher, então, num lugar de obediência, subserviência e abaixo do homem. Disse Santo Agostinho, um pensador clássico do pensamento filosófico ocidental: é uma ordem natural entre os humanos que as mulheres estejam sujeitas ao homem, porque é justo que a razão mais fraca se submeta ao mais forte. Disse um homem, né, gente? É um discurso bem conveniente os homens levantarem essa bandeira de que as mulheres são mais fracas por natureza, né? Mas tá, vamos seguir em frente. Mas, modernamente, um filósofo que eu gosto muito, mas que infelizmente ele é bem lamentável na questão de gênero, diz Nietzsche: tudo nas mulheres é um enigma e tudo nas mulheres tem uma solução. Chama-se gravidez. Isso faz parte de uma construção que a gente chama de essencialismo. Crer que no feminino, e o feminino aqui identificado com a genitália, de possuir uma vulva e um útero, tem como essência ser mãe. E nessa condição de ser mãe se depreende outras construções ao longo da história de cuidado, de afeto, que obviamente acabou causando uma carga e um peso muito maior para as mulheres que se tornaram cuidadoras dos seus filhos, mas também de seus companheiros e de toda a família. Então, o Nietzsche, quando ele fala da gravidez, ele está adotando uma construção antiga no Ocidente de que a mulher ela tem um papel determinado e que, obviamente, posteriormente, principalmente a partir da segunda onda do feminismo, com figuras como Simone de Beauvoir, isso vai começar a ser questionado. Essa aqui é do Dostoiévski, que é da literatura russa do século XVII, eu acho. Ele disse: a vida de toda mulher, apesar do que ela diz, nada mais é do que um eterno desejo de encontrar alguém para se submeter. Assim, a gente percebe que as mulheres são muito construídas em relação ao homem. Então, assim, se a gente olhar para a história, para a filosofia, a gente vai perceber que as mulheres sempre foram tratadas como uma besta que não consegue fazer nada sozinha, que é mais fraca, que só fica em casa, com trabalho doméstico aqui, ó, pegando. E aí um monte de gente vem e me diz: mas Larissa, por que você defende tantas mulheres se elas também às vezes são tão ruins quanto os homens? A questão é, gente, a gente já nasce num jogo em que todas as regras nos colocam nesse lugar, que a gente é fraca, que a gente é incapaz, que a gente não consegue, que a gente precisa de um homem, que a gente não pode ter trabalho intelectual, que a gente tem que ser mãe. Então, quando a gente pensa no machismo, a gente não pensa no ato individual. A gente tem que olhar e entender que tem 2000 anos ou mais de construção desse lugar e cabe a nós, mesmo para mim, como grande fã de Nietzsche e mesmo de Aristóteles, rever onde seu pensamento está contaminado por essa construção, fazer como a gente faz com uma fruta que tem uma parte que já passou. A gente corta e come o resto da fruta.